Hoje é 20 de março de 2023, com conversa com Júnior Lopes. Júnior, então, bom dia. Bom dia. A gente começa formando então, material de pesquisa, pedindo autorização para utilizar e também para publicar, porque trata-se de um documento, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa história e possa vir surgir outras reflexões a partir desses documentos. Tudo bem? Tranquilo, vamos. Então, começando pelo começo, pedir para você falar seu nome, de onde vem e quando começa, como é que o teatro entra na tua vida. Nossa, olha, Júnior Lopes, meu nome é José Maria Lopes Júnior, nome artístico Júnior Lopes, e falar sobre quando o teatro começa, exatamente, formalmente eu sei aonde começa. Começa quando eu entro na universidade, no curso de letras, na UFMG, e quando eu fui fazer a minha matrícula, eu vi pregado na parede escrito assim: seleção de bolsistas para o grupo de teatro da FALE, Faculdade de Letras. Na época eu nem sabia o que era bolsista, eu tinha 17 para 18 anos, mas eu falei, teatro, que eu fazia na escola, gostava, mas entrei eu fiz o vestibular para o curso de letras, que é o meu envolvimento com a literatura, com a língua estrangeira, com o inglês, com o espanhol, com o árabe. Então, não era a minha intenção fazer, nem naquele momento na UFMG não tinha o curso de artes cênicas. Então, quando eu entrei, era um curso de letras mesmo. Isso era muito longe da minha cabeça, formalmente, fazer um curso de teatro, de artes cênicas, mesmo pensando em Belo Horizonte, em Minas Gerais, naquele contexto que foi ali em 98, 99. Você é de Belo Horizonte mesmo? De Belo Horizonte, Tá, mas você já então tinha a experiência do teatro na escola? Na escola, o teatro na escola, e fiz uma primeira imersão de teatro com um PM silvestre, no interior de Minas, na NUC. Um PM, ele era o que fazia teatro nessa cidade do interior, com os filhos, a Larissa e o Vinícius são os filhos, e ele fazia imersões, alugava ou pegava emprestado uma escola no final de semana, e a gente levava lanche, ficava lá sábado e domingo, e aí fazia improvisações. Então, assim, o meu primeiro contato com o teatro foi com o Silvestre, que é um PM vivo que mora lá nessa cidade do interior, e ele é um grande ator. Continua fazendo teatro aí? Parou, mas foi muito tempo ele representava o teatro lá nessa cidade, mas era informal e era uma experiência esporádica. E aí esse processo na UFMG de bolsista dura toda a graduação? Pois aí eu fui fazer, mas tem uma curiosidade aí. Eu fiz a minha inscrição, fiz a minha matrícula e fiz a minha inscrição nisso. Eu não sabia o que eu estava me metendo. Aí eles me entregaram um edital, não sabia o que era edital, não sabia nada. Mas falava que tinha que apresentar uma cena para uma banca para participar desse grupo de extensão. E aí eu não tinha nada lá e tal, tinha acabado de chegar, não tinha material. Eu peguei na biblioteca um livro de conto. Nem pensei em peça de teatro, em monólogo, nada. Peguei um livro de conto, falei, vou ensaiar isso aqui. Memorizei em um fim de semana e na segunda-feira eu fui lá fazer. Quando eu chego lá, antes de começar as minhas aulas, eu chego lá para fazer, todo mundo começou a falar, queria ganhar bolsa, que tinha 3 vagas, que ia receber um dinheiro. Eu falei, mas eu vou receber para fazer teatro? Aí, como é que é isso? Não, eu quero só participar, então eu não quero fazer isso não, eu quero só participar. Aí o diretor, que é o Vavá Sena, que é do Real Fantasia, na época lá em Belo Horizonte, um grupo de teatro infantil muito famoso, e aí o Vavá Sena era o diretor, com a Teresa Virgínia, professora de grego, também muito forte nessa linha lá na UFMG, uma professora da área de literatura grega e língua grega. E aí eles eram os coordenadores, aí eles falaram, não, mesmo sendo voluntário, você tem que fazer o teste. Aí eu fiz o teste, passei
E fiquei excedente 1, né, eram 3 vagas, vamos dizer, fiquei excedente 1, mas aí um outro saiu, eu fiquei nas 3 vagas. E a partir dali eu comecei a fazer o teatro na faculdade de letras. E aí chamava Teatro da Fale, e assim foi durante um bom tempo. E aí depois eu no curso de letras espanhol, que eu mudei para o curso de letras espanhol, eu descobri o Teatro Mayombe, que era voltado para o teatro hispânico Mayombe na época, que era dirigido pela Sara Rojo, uma chilena e diretora de teatro e a professora do curso de letras também. Aí eu entrei para esse grupo de teatro Mayombe, fiquei nos 2 durante um período e depois eu fiquei definitivamente no grupo de teatro Mayombe, que apresentava peças de projetos de pesquisa. Então a gente fazia a pesquisa, então eu comecei a trabalhar um teatro de pesquisa. O Teatro da Fale não era de pesquisa, era peças que tinham que ser montadas rapidamente para apresentar em calorada, apresentar na faculdade, nos corredores, em empresa. Então não era em sarau, mas não era um processo de pesquisa como o Mayombe, que a gente ficava anos estudando, lendo, ensaiando, pesquisando, escrevendo texto. Então essa foi a minha relação. No Mayombe, então, os textos já havia uma relação com os dramaturgos latino-americanos? Pegavam também texto ou não? Os textos eram sempre próprios? Inicialmente, o Mayombe trabalhava com os textos do teatro latino-americano, porque era uma maneira de contribuir com as disciplinas de teatro latino-americano. Então, como o curso de letras espanhol, ele era em espanhol, então os alunos, geralmente eram os alunos que eram os atores do grupo. E aí ensaiavam, sim, textos de latino-americano. Depois começou a fazer releituras, mas sempre a América Latina como foco, sendo a partir dos dramaturgos, da história, das memórias e tal, mas aí o grupo começa a escrever os próprios textos e não apresentar em espanhol, porque no primeiro momento as peças eram apresentadas em espanhol. Então era grupo de teatro hispânico Mayombe, então era apresentado na língua espanhola, porque estava dentro do curso de letras espanhol. Mas depois praticar o espanhol. Isso, e levar essa literatura, esse teatro latino-americano na voz mesmo hispânica, né? Pela língua. E assim, depois, para ter mais acesso e começou a apresentar fora da faculdade de letras, aí a gente começa a escrever, começa a pesquisar, e aí já era em português. Apesar da trilha sonora, da pegada toda ser hispano-americana, latino-americana, mas era em português. E aí começou a ter atores que não eram do curso de letras. Aí começou as artes cênicas, então abre na UFMG, e aí esses alunos também das artes cênicas começam a compor o grupo de teatro Mayombe. Quanto tempo você fica no Mayombe? Aí eu fiquei a graduação e o mestrado. Olha, foi muito tempo que eu fiquei a graduação. Então vamos pensar aí, uns 3 anos da graduação e os 2 anos do mestrado. E aí, então aí pelo menos 5 anos, 6 eu fiquei. E aí foi que eu vim para cá. Então eu saí do Mayombe direto para vir para cá. Apresentei lá, eu acho que 3 ou 4 peças nesse período, que as peças demoravam. Então finalizou o mestrado e aí veio parar em Rondônia. Exato. E aí, quando finaliza o mestrado, foi logo que eu finalizei, eu fiz o concurso aqui para o curso de letras espanhol. Então eu entrei no curso de letras espanhol e a Sara Rojo, que é a diretora, ela teve aqui também dando palestra, ela fez o lançamento do livro dela também, do Teatro e Política na América Latina. E ela colocou para mim, falou assim, olha, você está no curso de letras igual lá, você pode, pelo curso de letras, você pode abrir uma extensão em teatro e fazer os mesmos passos que você fez lá no UFMG. Porque aqui em Rondônia, naquele ano, 2018, no início de 2018 que eu vim para cá, 2008, no início de 2008 que eu vim para cá, o que acontece? Não tinha o departamento de artes do curso de teatro, mas vale ressaltar que já tinha, os alunos já estavam se reunindo pelos corredores,
apresentando, ensaiando, e já tinha esse nome, Cia Peripécias. Informalmente, mas eles já deram, os alunos de diversos cursos da Uni, que se reunia na frente da biblioteca, eles já tinham dado o nome de Cia Peripécias para esse grupo que estava por surgir, que estava se formando. Mas quem coordenava essa aí vem um fato curioso, que eu acho que eu cheguei na hora certa, no lugar certo, na hora certa. Não, o que aconteceu? Que eu preciso até de colocar, o Alessandro Eusébio, que era um aluno da História, ele que puxou e coordenava esse curso. Ele era funcionário da Prograde, era estagiário na Prograde na época do concurso. Ele puxava as fichas, montava tudo. Ele viu na minha ficha, falou assim, tá vindo um professor para cá fazer o concurso que tem mestrado em teatro latino-americano. Vamos rezar para ele passar, que aí ele vai ser o diretor nosso. Assim, isso eu fiquei sabendo depois. Aí quando eu fiz o concurso, passei e tal, aí eu recebo um convite da atual pró-reitora na época, a Josélia Neves, que eu não conhecia nem nada. Eu recebo esse convite. Logo, quando saiu a publicação que eu tinha passado e fez a chamada, ela já entrou em contato comigo e falou, olha, eu sou da pró-reitoria e tal, temos uns meninos aí que estão pulando na frente da biblioteca, estão querendo fazer teatro, e eles já sabem todo o seu histórico, o seu perfil, então eles querem te convidar para você ser o diretor da Cia Peripécias, inclusive fazer a primeira seleção de integrantes. Então eu fui acho que no dia 26 de maio de 2008, tem até essa chamada na página da Unir e tal, a gente faz aqui nessa sala mesmo, faz a primeira seleção formal para a Cia Peripécias, e eu entro como o diretor desses meninos, alguns que já estavam, eles participaram da seleção comigo, e os outros que entraram. Então na época a gente teve uns 20, isso em maio de 2008. E daí surge, enquanto extensão, aí eu formalizo dentro de uma pró-reitoria, vinculo no curso de letras espanhol, e aí as coisas elas começaram a ganhar forma. E a partir daí, também eu digo do lugar certo na hora certa, era o movimento na Unir, pelo Reúne, da criação de um departamento de artes, de cursos de artes na universidade, e aí a gente começa já juntamente, aí, em 2008 mesmo, em 2009, a fazer e a movimentar o processo para a criação e implementação desses cursos de licenciatura, como a carência do Estado, música, teatro e artes visuais. Que você auxiliou na construção do PPC, do inicial do curso de teatro. No curso de teatro, a comissão foi formada na época, o Nilson Santos, que era o atual diretor do Núcleo de Ciências Humanas, na época, a Ângela Cavalcante, ela também. Então, nós nos juntamos na Unir com aquelas pessoas que estavam aqui, que tinham uma ligação com as artes, com o teatro, no caso foi a Ângela, com as artes visuais tinha a Suzana Escobar, também estava com a música a Silvia Regina e o Binho. Então, nós nos juntamos, e a partir dali foi uma comissão formada para a Leni Detone também. Então, a comissão ela foi formada a partir dali, para a gente desenvolver esse projeto. Então, também começa aí, 2008 para 2009, pensando, a gente vai ter a extensão, que é o Peripécias, e a possibilidade desses que querem continuar e outros de entrar no curso de graduação de licenciatura em teatro. Mas voltando ao Peripécias especificamente, qual o primeiro trabalho que vocês montaram? O primeiro trabalho foi baseado inspirado em Nelson Rodrigues, o Toda Nudez Será Castigada, e nós fizemos a nudez nossa de cada dia. Então, também, eu acho que eu vim com essa influência do Mayombe, da gente
fazer uma releitura, de pesquisar, de ver o que aquele texto diz, o que a gente vai dialogar com o local. Então, assim, pensar, por que Nelson Rodrigues na Amazônia? Por que não muita gente coloca pra gente aqui que temos que fazer algo muito específico, um texto de uma pessoa que mora na Amazônia, assim, sabe? Eu tinha acabado de chegar, então eu não conhecia. Então eu não conhecia aonde eu estava, eu não conhecia a cena teatral, eu não conhecia nada. Então eu pensei, eu vou no que eu já tenho mais costume e a partir daí eu vou conhecer esses meninos, vou ver o que eles têm para poder me dizer, para oferecer e vou conhecendo o local. Então o Nelson Rodrigues sempre a gente sabe que funciona. Então, e aí eu falei, eu não vou reinventar nada. Eu vou então no Nelson Rodrigues, aí eu trouxe algumas possibilidades para eles. Eles leram e decidiram por toda nudez será castigada, até pela temática. Eles estavam todo mundo querendo assim, seria como se fosse extrapolar, né? Estavam querendo, eu acho que ele até mesmo nas palavras dele queria chocar. Então eles acharam que ele ia chocar a cena. E aí a gente fez, não era o texto mesmo, não era o toda nudez será castigada. A gente tinha várias genis, a gente tinha, eram 20 pessoas em cena. Então, por isso chama a nudez nossa de cada dia. Então, foi livremente inspirado, mas textos mesmo, a gente tinha uns fragmentos ali, a gente passava por ali, mas foi o ponto de partida para o primeiro trabalho. Como é que foi a recepção do público? Pois nós tivemos, foi sempre cheio. Assim, os alunos, os atores, eles estavam muito empolgados com a apresentação. A gente apresentou, a estreia foi no SESC Senat. Então a gente fez a estreia no SESC Senat e lotou. Foram 3 dias. Isso ainda em 2008 ou já era 2008? Em 2008 mesmo. Então foi em 2008, em novembro de 2008. Então foi um processo rápido. E também eu entendi que tinha para os meninos até, eles queriam antes, porque estava todo mundo muito eufórico. Então para segurar eles até o final do ano já foi difícil. Então a gente apresentou no SESC Senat a recepção, como fala, a nudez nossa de cada dia, então gerou uma curiosidade, o material também, então tinha uma coisa um pouco erótica, então a temática em si chamou muita atenção. Mas a gente não teve nenhum preconceito. Então, para a televisão eu fui sempre e falei, então fui chamado para entrevistas, na época na TV Rondônia. Então, assim, foi uma recepção muito boa, a universidade inteira praticamente foi, o reitor, os pró-reitores, então a gente teve foi colocado que era como se fosse falou, a Unir ganha um grupo de teatro, mas não se a gente for ver na história, a própria Ângela Cavalcante que estava na comissão e outros, então tiveram vários momentos, mas naquele contexto histórico, então era como se fosse assim, olha, a Unir está se apresentando. Está se apresentando a nudez nossa de cada dia, porque naquele momento a gente já tinha mais uma divulgação que chegava para todo mundo. Então foi uma recepção muito boa. E a gente trabalhava com a ideia que o SESC Senat na época era ligado aos apenados, aos presidiários e tal. Então o ingresso era um suco de pacotinho que ia ser doado, essa era a contrapartida que ia ser doado lá para o presídio. Então a gente arrecadou muito pacotinho de suco para essas doações. Então a gente tinha um trabalho também desse retorno social para alguma coisa. Então era mais ou menos quando esse processo com os apenados era o Bizarros, né? O Bizarros está... Sim, e o Luiz. Então, assim, que foi o que que abriu pra gente pra apresentar. Então, eu não conhecia ninguém na época, então como é que onde a gente ia apresentar? Eu sabia que tinha que ser em um teatro. E eu sabia que na época a gente tinha o SESC e tinha o SESC Senat e o Banzeiros. Eu não estou lembrando muito bem, mas eu acho que estava quase pronto. Acho que estava quase pronto, que a gente chegou a apresentar no Banzeiros também, para inauguração. Então eu acho que ele estava quase pronto. Mas foi um trabalho que deu uma repercussão muito grande na universidade fora, e os alunos eles estavam muito empolgados com o que estava fazendo, e de acordo com eles e com o movimento e tal, como tinha realmente nudez, que é um tabu,
Teve um momento também que um dos atores faltou, teve um problema grave, e eu tive que fazer a substituição justo desse personagem que tinha um nu total, que foi uma coisa de uma hora para outra. Então, gerou uma certa, um movimento diferente na cidade, na universidade, nesse trabalho, a nudez nossa de cada dia. E teve um evento também muito curioso, que no dia, em uma apresentação também da peça, estava acontecendo um evento aqui, que a gente apresentava como programação de um evento da Uni. Um dos alunos que estava nesse evento, foi uma cena que ficou marcada aqui do campus, ele saiu do evento, estava um dia de chuva forte aqui, ele tirou a roupa dele todinha, colocou num saquinho, e atravessou o campus pelado. E aí, quando pegaram ele, segurança, todo mundo, falou: o que você fez isso? Ele falou: uai, a gente não assistiu na peça ontem a nudez nossa de cada dia? Essa é a minha nudez de hoje, do meu dia, eu libertário, los cuerpos desnudos lo gozan libertários. E aí, ainda estava até com a frase que entrou em algum momento sobre essa questão do libertário. Então, ele fez essa cena aqui. Alguém do público performou na Uni, num dia após o espetáculo. Num dia após. Antes da gente chegar nos teus trabalhos mais autorais, o que veio depois de toda a nudez, da nudez nossa de cada dia? A nudez nossa de cada dia, depois veio O Teu Resto é Meu Coração, que foi baseado no texto do Éder Rodrigues, que aí o Éder ele ainda não tinha vindo. O Éder foi um professor do curso de teatro também, de licenciatura, mas ele dramaturgo, muito premiado, muito conhecido em Minas Gerais, e eu gostei muito de um texto dele, que é um conto chamado Primeira Página, e aí eu trouxe também para os alunos, para o grupo, e falava-se de uma mulher, um lixão, ela era uma catadora de lixo e tal, e aí eu já conhecia a realidade da Vila Princesa aqui do lado, porque na época queimava muito lixo, tinha um cheiro muito forte aqui na Uni, então eu acabei conhecendo o lixão, e eu falei: eu acho que o texto do Éder tem tudo a ver aqui, e aí a gente chamou a Primeira Página, e a peça chamou Teu Resto é Meu Coração. Então, a gente trabalhou com a ideia dos restos, de uma catadora de lixo e tal, e os alunos também, aí fizemos a pesquisa na Vila Princesa, e aí nesse período o ingresso era uma caixa de bombom. E aí a gente queria uma caixa de bombom e falava: por que uma caixa de bombom? E isso é supérfluo. Fala assim: olha, as pessoas elas têm o direito do supérfluo também. Então a gente não quer litro de leite, não quer arroz, não quer feijão, a gente quer caixa de bombom que nós vamos doar na Vila Princesa na Páscoa. E caixa de bombom é mais difícil para vocês doarem. Vocês vão comprar e vocês vão querer comer na fila e tal. Ninguém quer comer arroz cru em fila de teatro nem nada. Então O Teu Resto é Meu Coração, vai ser o ingresso vai ser caixa de bombom. Eu tive que pagar caro de ar-condicionado em casa, porque foi tanta caixa de bombom que a gente ganhou. Eu peguei um quarto e liguei um ar-condicionado forte lá para guardar as caixas de bombom, porque a doação delas ia ser na Páscoa. Então, fiquei com essas caixas de bombom aí 1 mês e meio, eu acho, em casa, no ar-condicionado, porque quem conhece Porto Velho sabe que caixa de bombom em um quarto vai derreter toda. Então, com ar-condicionado, deu tudo certo. Então, essa Teu Resto é Meu Coração foi um processo muito... A gente fez uma outra seleção também a gente tinha a possibilidade de ter esse fluxo. E O Teu Resto é Meu Coração também foi muito forte. Aí a gente já teve a presença da Valterlina Brasil, que também, ela também fez uma substituição na nudez nossa de cada dia. A gente teve uma resposta muito boa, mas era uma pegada bem diferente da nudez nossa de cada dia. Que aí a gente estava com uma problemática, uma questão muito social e muito próxima da gente, que era o vizinho, que é a Vila Princesa. Aí eu já estava conhecendo um pouco mais a realidade. Então eu vou aproveitar e abrir um parênteses para falar de algo que vem depois, que eu lembro de você, num certo momento, questionando muito a questão de os trabalhos ter a palavrinha mágica amazônica, ou Amazônia, né? Quer dizer, é muito mais amplo, né? Quando você traz esse contexto aí da Vila Princesa, também é Amazônia, também é Rondônia, né? E com um texto de um autor mineiro,
né? Sim. Como é que você vê? Como é que você chegou, na verdade, nessa coisa da palavra mágica e de que, de repente, algumas coisas estão escapando para quem está fazendo? Sim, eu costumo sempre dizer, falo para todo mundo a questão que eu percebi logo de cara quando eu chego aqui, o exotismo da ideia da Amazônia. Tipo, os meus próprios amigos, fazedores de teatro, e tá falando, não, tá na Amazônia, então o que é? O que é essa Amazônia e como é que essa Amazônia vai me atravessar? Então, assim, como que essa Amazônia me atravessa? Aí eu digo, e falava assim, assim, eu não quero e não sou oportunista. Porque a ideia de que eu tenho que ver isso me atravessando. A Vila Princesa me atravessou, que me impactou já de cara com o cheiro, com a fumaça, com a situação que estava aqui. Eu falei, o que é isso? É o lixão aqui, que é no quintal da Unir, que é a comunidade da Vila Princesa, onde eu desenvolvi vários projetos lá, com o projeto Aprender a Ser. Então, eu acho que assim, aos poucos, querendo ou não, se a gente está disponível, a gente vai adentrando para a realidade local. Mas eu não poderia e não sentia que o meu teatro já teria logo, eu vou falar de índio, eu vou falar de não sei o que da Amazônia, eu vou trazer o boto não sei das contas, sendo que eu não tinha isso, e isso não me atravessava diretamente. Então, a nudez nossa de cada dia, o teu resto é meu coração, e as peças que a gente vai ver depois, que seria o que representava a Amazônia, Rondônia e tal, então estava diretamente ligada à palavrinha mágica que eu falo, que assim, a Amazônia, se você fala alguma coisa da Amazônia, o edital, você aprova no edital, é o que se espera, então se está apresentando teatro no norte, então tem que ter isso, e isso era uma coisa que para mim não era natural. Então, como não era natural, apesar de que a nudez nossa de cada dia são atores, estudantes que moram nessa cidade ou do interior, que está dizendo algo, o público está assistindo daqui, que também vai dialogar algo. Então, por si só, já está fazendo algo no local, nesse lugar de anunciação, Porto Velho, Rondônia, Amazônia, para mim já era o diálogo. Então, eu não precisava de trazer isso assim, Nelson Rodrigues na Amazônia, não, e nem o texto, por exemplo, do Éder. Por que eu não, naquele momento, a gente não tinha nem tempo de escrever o texto, porque os alunos, a gente tinha tempo de fazer a releitura dele. Então, o que eu acho que aconteceu nesses processos é que não tinha uma naturalidade em si para eu me debruçar em uma questão muito clara, amazônica, dizer, mas na borda estava. Então nunca não esteve presente, porque era eu aqui sendo atravessado por uma outra cidade, um outro estado, um outro clima, um trabalho. Então isso já estava refletindo no meu fazer e nesse diálogo com esses meninos. Eu falo que era um processo de negociação. Mas eu não falei assim, agora eu vou montar uma peça de um autor de Rondônia, se ele não chegou para mim, se ele não chegou naturalmente. Ou eu vou falar sobre a hidrelétrica, no caso, e os impactos e tal. Então não era essa, apesar de que a coisa atravessava, mas não era esse o primeiro passo. Quer dizer, a Amazônia, para além do exótico, né, que está posto para fora, né? Exato. É interessante porque está posto para fora, mas internamente tem um pouco disso. Né? Sim, porque eu sentia quase que a obrigação, enquanto estando aqui, fazendo teatro aqui, quase que a obrigação que eu deveria dizer e escrever, estou falando sobre a Amazônia, mas assim, eu não consigo nem explicar direito, mas é como se fosse, tinha que ter a palavra. É como se fosse assim, eu tenho que colocar a palavra Amazônia, eu tenho que dizer alguma questão relacionada a isso. E na época eu já tinha começado a trabalhar em 2009 com os indígenas, no projeto Açaí 2, com um projeto de formação de professores indígenas, magistério. Estava também acompanhando a implementação, que foi junto com o curso de teatro, do curso de licenciatura intercultural indígena. Então eu estava conhecendo, eu estava adentrando ali, mas eu não teria... Não teria uma autoridade, não seria confortável para mim trazer dessa forma, mas apesar que eu tenho certeza que tudo isso que eu fui ouvindo, fui participando, fui trazendo, foi adentrando no trabalho, mas não, claro, estampado com rótulo assim, teatro amazônico, não.
Teve mais algum outro trabalho antes de nós chegarmos na Zahara? Teve. Aí o que acontece? Aí depois desse período que foi nós fizemos. Aí é uma coisa importante que a gente conseguiu ficar com as duas peças ao mesmo tempo. Então a gente chegou a ficar em cartaz no Sesc. Eu acho que 2 meses, foi 4 finais de semana com a nudez nossa de cada dia e depois 4 finais de semana com o Teu Resto e Meu Coração. Isso para mim já era já tinha cumprido praticamente de conseguir retomar as duas peças. Então foi em 2009 a gente apresenta, 2010 trouxe a de 2009 e a de 2010, 2011 também. Então, assim, isso já foi pra gente, assim, daria pra gente ficar com essas duas peças mais tempo e amadurecendo. Mudava também de elenco, a gente também tinha isso, que os atores alguns se formavam e seguia. Então, aí depois disso... Porque é meia hora ele para aqui, desculpa. Já deu meia hora? Já. Então você manteve o espetáculo de 2008 até 2011, levando os dois? Sim, então 2008, 2009, 2011, levando os dois. E foi pra gente uma experiência. Pra mim foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha ficado em cartaz mesmo, formalmente, mesmo em Belo Horizonte. A gente apresentava espaços alternativos, a gente ficava em cartaz em si, mas nessa situação de que era um grupo de teatro não profissional, com estudantes, que eu chamava, são estudantes, não atores, são estudantes, atores, e tá, então foi uma experiência nova para mim, porque quando eu dirigia em Belo Horizonte escola, estudantes e tal, era uma coisa bem pontual e já acabava. Então nós conseguimos manter. Aí logo, só que os meninos queriam coisa nova, sempre assim, já repetir, e aí a gente começou a trabalhar a partir do livro A Inacreditável e Triste História da Cândida Erendira e sua avó desalmada. A gente montou, aí reescreveu, chamava Bolero, uma barraca de amor errante. Um texto ficou bem bonito, baseado em Garcia Marques, e ia relacionar com a questão, estava relacionando justo com a hidrelétrica, ia ser apresentado no Cainágua e tal. Chegamos a ensaiar, mas aí foi aquele momento que a universidade começou a ter vários outros conflitos políticos e tudo mais, a questão de reitoria, e aí foi uma questão mais interna, e isso impactou também a nossa cena. Foi em 2011, né? 2011, que a gente teve a reitoria, teve greve, teve a reitoria tomada e tal, então a gente já não tinha mais espaços e não tinha também, porque os próprios alunos, eles estavam nesse movimento social, muitos alunos da história, de ciências sociais e tal, então a causa deles, as questões deles, então se voltaram para um outro contexto. Então, nesse momento, foi a hora que a gente deu essa parada, e aí deu essa parada com eles e eu decidi. E aí eu falei, não, mas vamos continuar que eu vou fazer o meu monólogo. Então agora é a hora, então, vocês param um pouquinho e eu vou pra cena. Aí foi a hora que eu saí da direção, porque eu eu falo que eu sou coordenador, né? Então eu nunca me colocava assim como o diretor, porque não é essa a minha afinidade. Eu gosto de estar na cena como ator. E aí nesse momento eu falei, gente, então agora é a minha vez. Minha vez de ir pro palco. E aí eu fui. E foi com o Tabule. O Tabule então surge em 2011 ou... 2011. Então, foi justamente junto com a Primavera Árabe. Então, o que estava acontecendo no mundo, os movimentos, os levantes, e eu comecei a perceber que aqui no Brasil também estava tendo muitos levantes, até mesmo essa história que aconteceu aqui na Uni, do jeito que foi, não deixa de ser. Então, eu estava analisando isso, falando assim, ó, nós estamos num momento de manifestação desses levantes, de rupturas. E aí, a partir daí, eu baseando nas minhas origens, aí eu volto nas minhas origens, eu vou para o Oriente Médio, e vou para o Oriente Médio na pesquisa, na Tunísia, na Líbia, que estava o momento acontecendo tudo isso, e entro e trago o Tabule enquanto o meu primeiro unipessoal, monólogo, texto meu mesmo, nesse contexto aí, como peripécias. Aí eu na cena e eles trabalhando na parte técnica. Foi o iluminador, foi cenógrafo, foi figurino. Então, de certo modo, peripécias, eles atuaram aí
no que eu fazia antes, nos elementos da encenação. Agora, Zahara, quer dizer, é bastante complexo, porque é uma migrante libanesa que vem para o Brasil, para Porto Velho. Brasil, quer dizer, passa por muitas violências e vem para uma realidade também de um contexto de violência. Por outro lado, tem outras questões. Além disso, que eu gostaria que você falasse, tem a questão de um homem fazendo uma mulher que de alguma maneira também chega ou acolhe a comunidade LGBTQIAP+. Foi intencional, porque eu percebo que é um público que te acompanha bastante nas suas apresentações. Quer dizer, você parte de uma realidade, essa questão, digamos assim, mais identitária, veio por acaso ou foi também pensada? Como é que é? Então, inicialmente, eu comecei eu sempre tive um interesse pelo mundo árabe, por questão mesmo da minha descendência, o meu avô libanês, então eu cresci com essas histórias, eu cresci com essas memórias da comida em si. E a minha avó, casada com meu avô, o meu avô libanês e ela brasileira, mas ela é minha avó, mas ela não foi mãe de nenhum dos filhos, ela criou 5 filhos, e ela não foi mãe biológica de nenhum. E ela que cuidou deles e que foi tida como mãe. E aí essa história da minha avó, de falar assim, aí eu comecei a pensar, por que a minha avó deu certo com minha avó e as outras mulheres? A minha avó mesmo, biológica, que eu não conheci, a mãe do meu tio, da minha mãe e tal. Meu avô teve 4 mulheres no Brasil, e dessas mulheres ele teve os filhos, e na tradição libanesa o pai é o responsável, e aí quando ele separou, ele pega os meninos todos e as mulheres, ele paga o que tem que pagar, tipo, da parte que cabe a elas, de uma herança, um dinheiro e tal, e ele pegou os meninos, então ele pegou 5 filhos com essas mulheres que teve, umas no mesmo período, então minha mãe e minha tia têm a mesma idade e tal, então assim, com a diferença de um mês para outro, ele pega e contrata uma babá para poder cuidar desses 5 meninos. E é essa babá que foi a mulher dele durante a vida inteira. E ela, por ser babá e por ser empregada, vamos dizer assim, e não ser a mãe, deu certo com ele, porque ele, como mais machista na questão libanesa, ela era realmente a mãe do que ele imaginava como uma mulher, nessa questão de submissa, de cuidar dos filhos e da casa, uma empregada. E isso para mim, para minha prima, a gente vendo aquilo, a gente via que isso não estava bom. Assim que a gente viu as relações de como é que é. O meu avô tratou minha avó muito bem, minha avó não sabia o que era uma nota de R$1, ela não ia fazer compra. Ela viveu praticamente uma vida de uma libanesa submissa, sendo brasileira, cuidando dos filhos dele. Então essa história ficou na minha cabeça, e a personagem Zahara, ela vem baseada aí, nisso que eu percebia e me incomodava, falava, por que o vovô é assim, ele gosta, eles viveram, meu avô faleceu com 100 anos, minha avó com 96, e viveram junto a vida inteira feliz da vida, do jeito deles, mas que para minha visão, eu achava que aquilo foi muito difícil, até minha avó fala, por que deu certo? Porque ela era empregada. Então ele estava buscando uma empregada, e as outras mulheres que eu não conheci, a minha avó e tal, deveria ser, como diz no mundo árabe, deve ter rasgado o véu, e não deu certo com ele, mas ele pegou. E é uma história tão complexa para mim, porque ele falou assim, o que ele falou para elas que elas nunca voltaram? O que aconteceu aí? Como é que ele ficou com esses meninos, ficou com os 5? E foi aí, e minha avó sempre tinha medo. Desculpa, ele ficou com 5 porque eram homens ou não? Não, 2 mulheres, é independente. Os filhos eles são do pai. Então, até se tem uma separação, é muito difícil no mundo árabe mesmo a separação quando tem, porque se a mulher separa, ela não tem direito aos meninos. Então também essa questão, fala assim, peraí, não tem direito nem de ver, se o pai quiser não vê, e pronto, então o filho é do pai. Aí aqui no Brasil é o contrário, eu começo a falar, gente, mas aqui a mulher que fica, o cara nem quer saber, e ela que tem que se virar, mãe solteira e tal. Então essas relações,
Entre lá e cá foi o que me chamou a atenção. Então, o que briga lá, que é o pai pega o menino e a mãe não tem direito a nada, aqui é o contrário, o pai não quer saber e a mãe tem que ir atrás e jogar na justiça para ver se ajuda com alguma coisa. Então, dois extremos. Então eu comecei a trabalhar com esses extremos, polo de energia diferente, mas nessa questão, e aí a personagem sai. Aí fala, uma mulher, sim, eu queria colocar pela voz de uma mulher, de uma muçulmana, e eu nem quis trabalhar como, podia ser uma cristã, uma cristã árabe, uma drusa, que é no caso a da minha família. Eu falei, não, eu quero uma muçulmana, que eu quero ir para esse lado. E a muçulmana mesmo em si, um ator ou uma atriz muçulmana para fazer teatro é muito difícil para eles lá também. Porque se a muçulmana não pode tirar o véu, só pode para o marido, como é que ela vai fazer e representar? Se ela tem que manter aquilo, como é que vai ser? Então a personagem, a Zahara, em momento nenhum, ela tira o véu durante a peça, troca de roupa e tal, porque ela está mantendo aquilo ali. Então, nessa história, seria até uma maneira de dar voz ao Oriente Médio, porque uma atriz muçulmana não poderia fazer o que a Zahara faz e nem entregar aquilo. No mundo árabe tem censura. Então, o que é falado em Tabule no mundo árabe não poderia ser, então tem uma censura. E no Brasil, o que essa mulher passou, o que ela passa e tal, essa personagem, não é nada diferente do que as mulheres aqui também. E as questões todas que começaram a surgir dos extremismos da religião e política, que ela coloca, da falta de liberdade, das questões de gênero em si. Então, é nessa linha que a Zahara vem fazer esse diálogo. Mas no mundo árabe há atrizes também. Há atrizes, mas a maioria das atrizes são atrizes cristãs, vamos pensar, ela é cristã, ou é drusa, ou ela rompeu com alguma coisa ali, mas ela não vai conseguir ser muçulmana e ter um casamento formal muçulmano, porque não bate. Porque não bate. Então, por exemplo, já tem países mais radicais que nem tem, por exemplo, cantora. Como é que é? Quem vai ser a atriz? Então, vai pesquisar num país muçulmano, por exemplo, no Irã, como é que a cena artística? Como é que uma mulher vai para a cena? Como é que vai se você não pode fazer personagem, não pode tirar o véu? Isso já é um primeiro limite que vai ser. Se você não pode, se você tiver que fazer uma personagem cristã, como é que vai ser? Então, tem esse entrave que a maioria das mulheres muçulmanas que estão na cena, elas já romperam com uma tradição, pode ser. Mas ela tem algo que ela rompeu ali, já. Você escreveu, você atua e você se autodirige. Como é que foi esse processo? Porque a gente não vê, digamos assim, um homem fazendo uma mulher. A gente vê, de fato, uma mulher em cena o tempo todo, né? Pelo menos é como eu vejo. Você vai criando uma relação ali com o público que a gente... E é uma tragicomédia, na verdade. Sim. Né? Como é que se deu o processo de criação? Pois é, a ideia da tragicomédia foi uma questão que eu sempre quis, que eu falei assim, olha, eu quero que a peça traga questões específicas fortes, mas eu quero que ela também que ela trabalhe com esse riso, que é um riso que depois você vai se questionar, gente, eu estou rindo disso? Porque é isso que a gente acontece, a gente está rindo de alguém que cai, está rindo de uma pegadinha X que está alguém sofrendo. Então, assim, o riso ele é muito trágico, porque a gente está sempre rindo de uma desgraça alheia. Então, eu estava querendo trabalhar com essa ideia de mostrar, olha, de que a gente ri? A gente está rindo de coisas trágicas. Se a gente for analisar qual que é o momento do riso, é alguém que cai, alguém que briga, é coisa trágica para aquela pessoa que está passando. Então, a personagem em si passa por coisas trágicas, ela em momento nenhum ri do que ela está falando, mas o público ri o tempo inteiro. E depois ele se questiona. Então, quando eu decidi, e aí falar, como é que eu vou fazer essa mulher? Aí eu falei, olha, a facilidade já tem, como é muçulmana, eu não vou ter peruca, não vai ter nada disso, tá coberto. O corpo é todo coberto, eu não tenho que fazer depilação, não tenho que fazer nada. Então tinha umas coisas que facilitava, porque o figurino era todo coberto, só aparecia o rosto e a muçulmana tem muita maquiagem.
Então eu falei, olha, já vai facilitar aí os processos, porque eu queria algo rápido, não queria uma coisa que eu tenho que passar 2 horas para fazer uma maquiagem e tal, não era assim. E aí eu comecei a buscar muçulmanas da minha família, muçulmanas e drusas e libanesas e tal, para ver o trejeito, ver como é que vai ser aquilo ali. Então, assim, eu sei aonde que está cada movimento ali do que foi feito, da onde que ela surgiu em mulheres da família. E nesse contexto ainda eu não tinha visitado o mundo árabe. Quando a peça estreou, que foi em 2011, interrompeu o meu processo de ir para lá por causa alguns processos interrompidos. Quando eu ia em 2006, teve guerra no Líbano, do Iraque, bombardeou durante um mês. Quando eu estava aqui já em Rondônia, eu estava com dinheiro para ir e estava preparado, Primavera Árabe, e começa os movimentos, guerra na Síria. Então, complicou a cena. Então, eu não tinha ido. Então, era meu plano ir antes para fazer. Mas aí eu peguei nessas personagens femininas, essas mulheres aqui. Não, em momento nenhum naquele contexto, eu pensei na questão que hoje fala muito, mas o lugar de fala, a representatividade, um homem fazendo a mulher e assim, sabe? Naquele contexto, não estava, essa discussão não era o ponto. Assim, eu não passei nenhum questionamento naquele momento. Falar assim, por que o Júnior fazendo uma mulher e tal, que hoje tem, fala assim, qual é o seu lugar de fala aí? Você não é mulher, você não é muçulmana, você é brasileiro, e assim assado. Não tinha. Eu tratava do lugar de enunciação, que a Sara Aruro trazia bem, que era justamente o lugar geográfico, social, econômico, político, cultural. Então, eu sabia da onde que eu estava falando, a partir de onde, mas não era nesse lugar de fala ideológico em si, na questão mais política da coisa. Mas depois, quando alguém veio questionar isso, eu falei, olha, sem querer mesmo, ela está falando para umas mulheres que não poderiam estar ali mesmo. Porque você não vai pegar uma muçulmana naquela trajetória, ela não vai para frente da cena falar aquilo. Ela não vai ser penalizada. E ela vai precisar de alguém representando mesmo ali, naquele contexto. Que no futuro não seja assim. Que no futuro esteja, mas naquele momento, eu fazendo teatro, eu senti confortável, porque eu sabia que tanto o mundo árabe como aqui, aquelas questões, o que era trazido ali era muito verdadeiro. Então, não era às vezes a pessoa fala, é um pastelão, um besterol. Não é rindo dos estereótipos, não é eu vestido de uma mulher, uma muçulmana, para poder rir de um estereótipo, não era isso. Então, é uma coisa muito séria que estava ali em jogo, e eu com essa preocupação no que está sendo dito, o que está sendo colocado. Então, eu saio muito tranquilo. Mesmo fazendo um personagem, uma mulher, eu saio que eu não estou... A comédia não é por eu estar vestido de muçulmana. E isso qualquer um que assistiu sabe que a comédia não está nisso. Então, não é essa a pegada, e não é um exagero nesses estereótipos, que poderia ter sido com gay, com pobre, com alguém do bairro, com nordestino e tal, que a gente costuma ver isso muito em cenas que pegam pelos estereótipos. Não era essa ideia, e essa era uma preocupação. Falou, o cômico não é o Júnior fazer uma muçulmana. Não é isso. O cômico que vai ver um traje cômico no discurso que está sendo dito. E aí eu fiquei mais tranquilo. Houve uma conversa ou outra mais na frente, porque como a peça já tem aí 10 anos, agora vai para 11 anos, que todo ano, eu posso dizer isso, que de 2011 para cá eu nunca fiquei um ano sem apresentar. Então isso eu posso dizer que a Zahara nunca mais saiu de cena, ela não quis, nem na pandemia ela não saiu de cena. Então de 2011 para cá não existe um ano que ela não tenha ficado em cartaz e se apresentado. Só para retomar a outra questãozinha, quer dizer, de fato não há nenhum tratamento, por exemplo, direcionado, digamos assim, à comunidade, a não ser forçando muito a barra o fato de um homem fazer uma mulher, como você bem explicou, não era essa a questão, na verdade. Não. A questão é as situações ali contadas e narradas. Mas, de alguma maneira, talvez a carência da cena levou esse público? Levou, e aí a partir dali, aí eu considero mesmo que a partir dali, nesses processos e tal, aí a coisa começa a mudar, e tanto que eu começo a pensar nessa temática especificamente, que vai ser a Cassandra. Então, na Zahara, eu não pensei especificamente aí, era uma coisa que eu queria dizer,
e que eu ainda digo, mas não foi por esse lado. Mas o público LGBT estava começava a reconhecer as questões ali também, porque como era uma mulher que estava em cena, mas ela está trazendo questões de gênero em si, ela está trazendo os preconceitos, ela está trazendo uma exploração, uma violência, um machismo, ela está trazendo tudo isso. Então não é diferente, ela é um ser humano ali que passa por todas essas opressões de todos os lados e passa por uma exclusão. Então é uma personagem excluída em si e que ela eu chamo que ela é uma sobrevivente. E ela está sempre sobrevivendo, ela é sobrevivente de guerras. Então ela pega a questão libanesa da fênix, que tem que ir ressurgindo, então ela está constantemente ressurgindo, e que não é diferente para o público, para esse público que está à margem, é uma alteridade. Então as alteridades estavam ali, então a periferia, né, o periférico estava ali. Agora, depois eu começo a pensar nos processos mais específicos aí, que foi com a Cassandra, mas antes ainda disso, que é importante falar no Peripécia, que a gente começou a montar também o Terças e Quintas Cênicas, que no Terças e Quintas Cênicas retoma depois, quando eu saio para o doutorado e volto, assim, eu começo a ensaiar eles. Em 2013 a gente ainda teve um trabalho do Peripécias na sala da Uni, na sala do piano, Amor em Quartinho Vagabundo, a gente teve também República Mista, então retoma tudo, Neurótico Obsessivo, e tem também quando você, Adailton e o Alexandre Falcão assume a direção nesse período que eu estava também afastado. Vocês ficaram com uma edição que foi Cidade Grande, João Ninguém, não foi assim? Então, assim, também nessa mesma pegada de abrindo o edital e desses alunos aqui, da comunidade, da extensão. Então, eu fiquei focado no Tabule para mim, mas o Peripécias continuava sempre trazendo aí alguns trabalhos também nesse meio termo, que eu estou dizendo aí nesse período que parece que tem um hiato, mas não tem. A gente tinha que lutar para não perder a sala. Então, para não perder a sala da Unicentro, eu fiquei em cartaz 2 meses com a Zahara na sala do piano, toda terça e quinta. Aí depois eu estava cansado, falei, gente, agora vocês vão, enquanto eu estou em cartaz, vocês ensaiam as outras, depois vocês entram. Então a gente ficou 6 meses no projeto Terças e Quintas Cênicas, que eu digo que era para segurar a sala, que quando o projeto acabou, a gente perdeu a sala, tiraram o piano e a gente perdeu a sala. Então é importante estar nesse registro que a gente teve um sério problema com relação ao Peripécias e aos ensaios, quando a gente perde o nosso local de ensaio. Quer dizer, então, pelo menos até 2000, Cidade Grande, João Ninguém, foi 2016. Então, pelo menos até 2016 sempre teve esse processo extensionista, né? Mais direto, né? No Peripécias. Portanto, 8 anos direto. Sim. 8 anos. Sim. E aí vem a Cassandra. Como é que surge esse trabalho? Aí vem a Cassandra. A Cassandra veio a partir de uma experiência que nós, no Darts, você também, que a gente teve a experiência da Transamazônica, o Santo Antônio do Matupi, a estrada. Então, junto com o ICMBio, então o Departamento de Artes foi convidado para fazer trabalhos de sensibilização lá no Santo Antônio do Matupi, na Transamazônica, junto com a comunidade lá dos Tenharim, um conflito ali. E aí, nesses processos de ir para lá, de voltar, e acabou que eu também estava indo muito para Bolívia, também buscando parcerias lá na Bolívia, e aí eu comecei a ver essa cena, que é a cena da travesti, de posto de gasolina, de caminhoneiro, de fronteira, de lugar assim, terra de ninguém, tipo a Transamazônica. O que acontece ali naquela Transamazônica? Quem está por ali? Então, aquilo foi expandindo para mim a questão do imaginário e a Bolívia também.
Então esses lugares foram dois extremos, foi a Bolívia e foi a Transamazônica. E essas duas coisas estão presentes na Cassandra, que a Cassandra ela é natural de Guajará e tem uma relação com a Bolívia, e vem aí também um pouco do teatro hispânico Mayombe, que aí vem essa pegada em espanhol, a trilha sonora toda em espanhol e tal, que vem aí na Cassandra. E a BR Transamazônica, que é o nome Cassandra BR Transamazônica, e ela que cai e tem que se prostituir na BR Transamazônica. Então eu junto essas duas coisas de experiências pessoais nesses lugares e a vivência que eu percebi aqui na época da hidrelétrica. Então a história é localizada na época da construção da barragem, onde Porto Velho bombou de prostituição, de tudo que muita gente, muito barrageiro, muita casa. Eles chamam, esqueci o nome dessas casas, né? Essas casas de sexo, muitas, igual a gente sabe que acontece em garimpos, que acontecem essas questões clandestinas, então eu acabei acompanhando isso. Então, em Porto Velho eu fui acompanhando isso, casas de sexo ao vivo, como é que se dá essas questões depois que uma cidade recebe um boom de barrageiros, de pessoas para trabalhar nessa usina, qual é o impacto disso na questão porto-velhense da coisa, a ligação entre a BR Transamazônica e a fronteira, que para mim eu estava com esse interesse dessa terra onde que desova, né? É como se fosse desova. Então a Cassandra ela sai aí então numa sensibilização dessas personagens, pessoas em si, que vivendo e transitando e passando por isso. E aí, então, naquele também contexto, não tinha, isso foi em 2016, 2017, que foi a estreia, não tinha ainda, ou se tinha, não chegou para mim, pelo menos aqui em Porto Velho, a questão do transfake, essa discussão de um homem fazendo que não é travesti, ocupando lugar, então não tinha. Então, no primeiro momento que apresentei, não tinha essa história. Isso veio depois, apareceu também mais uma vez essa questão esse desconforto de alguma área um pouco mais teórica ou que está militando em algumas situações que poderia entender que eu estava roubando o lugar de alguém. Mas como o Taburi também foi assim, a Cassandra, eu escrevi pensando em mim, porque às vezes assim, eu já escrevi pensando, eu vou fazer isso. Eu não escrevi para eu dirigir ninguém, eu falei, eu vou escrevendo para eu fazer. Então essa era a ideia, falando assim, ó, aquele texto ele só surge no contexto que eu pensei para mim. Se hoje outra pessoa fizesse, uma travesti fizesse e tudo mais, ok, mas aquela experiência, aquilo que foi escrito inicialmente foi para mim. Agora os textos estão publicados na versão virtual, no e-book e tal, que outras pessoas peguem e falam, mas não era a minha ideia dirigir travesti nem nada, mas era uma ideia trazer a sensibilização sobre essas questões. E que também eu digo, não tenho uma palavra naquele texto, eu também não estou usando da questão do travestismo da personagem para fazer rir por isso. No estereótipo. Não tem uma palavra, não tem nada que está ali que eu também não sei de onde que veio para eu falar assim, olha, isso aqui não é oportunismo para rir de tal coisa. Eu sei de onde saiu. Então, o processo de escrita desses textos meus, eu tomo esse cuidado, porque justamente eu falo, não é isso que eu quero, eu não quero rir do outro. Então, a pegada da Cassandra é mais ou menos parecida com a da Tabule. Me veio aqui agora, na verdade, tem uma trajetória aí muito evidente que tem a ver com uma certa marginalidade, com uma história de violência, né? Pegando, que é completamente amazônico, porque estudando agora um pouco da história local, é uma história de violência atrás de violência. E você pega, quer dizer, quando você pega a Vila Princesa para tratar de um certo abandono, quando você pega a história da mulher, mesmo vindo a partir de uma família, mas ligando os teus ancestrais e depois as travestis, foi esse processo? Foi consciente ou não? Pois então, eu acho que essa questão dessas histórias de violência, eu acho que é como se fosse assim, olha, quando a Nudez Nossa de Cada Dia fala assim, olha, a Amazônia tem direito de apresentar Nelson Rodrigues. O primeiro ponto, e fazer a sua leitura livre. Então, quer dizer,
eu tenho o direito, a gente tem o direito de falar e de trazer o que a gente acha que aqui que está comunicando. Então alguém não pode dizer para mim que eu tenho que fazer só questões específicas da Amazônia. Então São Paulo não pode fazer causa indígena, Nelson Rodrigues, Shakespeare, Brecht, todo mundo, e eles podem tudo. E aqui eu não posso nenhum deles porque eles não estão na Amazônia. Então, falar do outro, né, que eu falo assim, eu acho que a minha pegada é das autoridades mesmo, acho que sim, porque eu acho que quem está precisando de estar ali, eu tenho que dar voz, então eu tenho que dar voz quem me pede. Então eu acho que o meu teatro, assim, quem me pediu ajuda? Quem está me pedindo e que não consegue falar e talvez eu possa ajudar ele? Que depois ele fale só, mas assim, querendo ou não, me pediu uma ajuda. Então, se essa travesti me pediu uma ajuda, ela está na cena. Se essa questão das mulheres me pediu uma ajuda, está na cena. Não foi um homem que me pediu uma ajuda. Não era a história de um libanês, um mascate e tal. Poderia ter ido para esse lado, mas não me pediu. Não era isso que estava sendo. Estava meio que resolvido, entre aspas. Então, eu acho que é isso. Que nessa ideia, nas histórias de violência, é justamente, eu vou tentar ver assim, o que está gritando. O que está gritando? Então, naquele momento estava gritando isso, e que sempre continua gritando, né? Mas era o que eu tinha que trazer. E logo na sequência vem outro grito que vem de lá, e aí na época questionaram também, sempre parece que eu faço uma coisa, questiona no momento, depois aquilo vem para a cena, que é o teatro e guerra. Que aí, em 2016, eu trago a questão do teatro e guerra e venho com a ideia dos refugiados. E aí, o que acontece? Que aí a gente começa, aqui a peça Refugiados Show, que é cartas de refúgio, a gente começa a trabalhar lá atrás, isso em 2016, 17, 18 a gente começa a fazer, abre os processos, em 2020, eu considero que foi a última apresentação que a gente teve presencial antes da pandemia, que no dia 13 de março a gente apresentou cartas de refúgio, que é baseado nesses refugiados, e que depois a gente viu que tem toda a relação com tudo e com a Amazônia, que eu já colocava, que a gente as migrações, todo mundo vindo para cá em busca de melhores dias, sem saber o que vai dar, derruba o que derrubar é seu. E aí a gente viu, era haitiano vindo para cá, eu acompanhei o fluxo dos haitianos, é o fluxo dos venezuelanos que veio, então nada estava se esperando que fosse acontecer, deu um boom na Venezuela e todo mundo para cá, o fluxo de sírios que já estava acontecendo desde 2011, mas na Amazônia não chegava, porque mais longe, mais difícil de chegar aqui. Então, assim, são esses que gritaram. Então, aí o refugiado grita. Aí, na hora que o refugiado grita, questiona. Mas você está voltando a trabalhar questões, teatro e guerra, não tem guerra no Brasil, não tem isso, aquilo, o Oriente Médio de novo. Falo, gente, espera, só espera. E assim foi. E aí, o que acontece? Nessa história... Adailton, que a gente começa a trabalhar no refugiado, no início parecia distante, e depois a gente viu que estava na nossa porta, e a gente pediu, na última apresentação nós pedimos contribuição para doar para os venezuelanos, e aí termina a peça falando assim, cuidado que amanhã pode ser para você, e não deu um mês. Foi para a gente, que entrou a pandemia, todo mundo sem trabalho, e a universidade pedindo doação para doar alimento para o próprio aluno, próprias famílias que naquele dia assistiu e doou. Então a gente tem especificamente gente que doou aquele dia e no outro dia estava precisando da doação. Então, essa ideia do refugiado, que eu acho que é uma ideia que a gente ainda está e não vai, acho que a tendência é piorar, então a gente ainda tem mais questões para tratar disso, são esses homens e essas mulheres aí já um coletivo que está gritando, batendo na nossa porta e que a Amazônia é esse local. Aí agora sim a Amazônia vem para o jogo. Quando eu falava lá atrás que lá em Israel eles falam assim, Jerusalém é a terra prometida e a Amazônia é a promessa. Quando eu falava isso lá em 2016 e puxava, falava assim, isso aqui o bicho vai pegar. Vocês vão ver o que isso aqui vai ser. E a gente vê que a Amazônia, ela está assim. Então, esses trabalhos que não estavam diretamente na Amazônia, fala assim, olha, o Elon Musk chega aqui e fala que vai dar internet para todo mundo, vai fazer a briga inteira, é questão climática na Amazônia, é tal. E assim a gente sabe que uma comparação que é feita lá atrás, de falar, olha,
Jerusalém, que é inexplicável a ideia mesmo assim de Jerusalém e o imaginário que tem de Jerusalém para as grandes religiões do mundo, e o que aquilo representa, que vai além a qualquer coisa muito palpável para a gente ver aqui, e a Amazônia em si, que a gente fala coração, pulmão do mundo e não sei o que, mas tem uma hora que a gente pensa assim, mas e as outras florestas? Como é que é? Qual que é? Será que é um fetiche pela Amazônia? O que é esses interesses aqui? Então eu acho que as questões que deveriam mesmo e que a gente vai ter que pensar sobre a Amazônia não é só a simples do boto aqui, daquele assado, do peixe aqui e o acolá. Existe algo muito maior que ainda não consegui esse acesso, mas quando eu tiver, ele vai para a cena mais claro, mas eu acho que ele vem recortado. Então, hoje eu faço uma leitura e falo, olha, essa Amazônia em si, ela não é tema só da gente, ela é tema do mundo, mas não com essa história de árvore, de mudança climática e de não sei o que assado. Tem algo além para ser dito aí. E quem é que sofre com isso? Sofre com isso o local. Então sofre com isso quem? Quem está aqui é o indígena que está aí. Será que vai fazer com o indígena a mesma coisa que fizeram lá na Palestina? Então o que será que vai acontecer? Será que nós já não estamos fazendo isso? Será que daqui a alguns anos não vai ser... não vai ser ocupada de uma outra maneira? Então a gente tem uma outra questão para ser pensada. Ou será que não vai fazer com a Palestina o que fizeram aqui? Total, também no início da colonização, que é praticamente o indígena em si, estava no Brasil inteiro, na América Latina toda, e não está mais e não pertence a ele? E será que não é esse o plano lá da Palestina mesmo? Fala assim, olha, daqui 500 anos, ninguém nem viu falar, vai ser só um registro de uma aldeia ou outra palestina dentro do território ocupado? Como é que vai ser? E aí veio pandemia, só para voltar a tragédia, né? E pra gente ir fechando, não sei como é que tá o tempo aqui, mas eu vi que a bateria também já está diminuindo um pouquinho. Aí você não para de fazer, você se adapta, na verdade, a esse processo da internet. Muita gente no Brasil fez isso, mas você vai inclusive cunhar o conceito de net teatro, net espectador. Como é que você leva, acho que as duas personagens, a Cassandra e a Zahara, para a internet, né? Sim, e aí esse processo eu digo que a personagem que sobreviveu, a própria personagem me responde isso. Fala assim, olha, por que eu devo continuar? A personagem fala, mãe, ela passou por tantas guerras, teve tanta coisa muito mais puxada, que na visão da Zahara, a pandemia era muito simples. Apesar de ser muito traumática pra gente, mas na visão dela, acostumada com bombas caindo e tá, com guerras biológicas mesmo, outra coisa. Então, a pandemia não era uma coisa muito distante para ela. Era distante pensar, o mundo está passando por isso coletivamente. Antes eu passava sozinho e ninguém ligava. Então, o mundo árabe já vive isso a vida toda, vamos pensar assim, e outros povos na África e tal. Então, só que essa foi uma peia, eu digo que foi uma peia coletiva. Isso é a novidade para a personagem, mas para ela, a pandemia em si, não. E aí o que acontece? Ela fala, não, tem que continuar, porque a gente continua, a vida tá bomba caindo lá fora, mas a gente continua no subterrâneo, ninguém entrega e fala assim, olha, vamos morrer e acabou. Não, ela com uma personagem que ficou 15 anos vivendo numa guerra no Líbano, ela teve que viver, então vamos continuar. E aí eu falei, como é que continua? Eu, Júnior, então como é que continua? Eu falei, olha, é a internet, como é que vai ser? O que é fazer teatro pela internet? Aí começa aquela crise da presença cênica, do presencial e tal, que automaticamente eu me libertei dela, que eu falei assim, olha, tem uma presença aqui que é ela que está acontecendo agora, que eu tenho que falar com as pessoas pelo WhatsApp. As pessoas estão morrendo e estão dando adeus à família pelo WhatsApp. Então, isso é real. Então, como que a pessoa... Você não vai lá mais no hospital. Você está falando... o enfermeiro abre uma câmera e coloca, você vai e despede e a pessoa morre. Falo, gente, a vida está assim. Então, é assim que vai ser também. O teatro vai ter que responder as coisas ali. Então, pronto. E aí eu disse, bem, mas eu não quero gravar nada. Não é filme.
E eu não quero pegar uma coisa lá e transmitir aqui. Eu quero criar isso no contexto. E as minhas personagens sempre conversam com o público, não tem quarta parede. Tem momentos de quarta parede, mas ela está sempre no momento presente. Tipo, é um velório e o público está no velório. É um show da Cassandra e as pessoas estão ali. Então eu falo, então a relação é direta com a câmera. Então eu vou criar algo que ela vai estar em direto com a câmera, ela vai conversar diretamente com as pessoas. E aí veio o Chá Comigo em 41 Noites, que ela recebe, a Zahara recebe 3 pessoas numa chamada de WhatsApp para tomar um chá, o que estava acontecendo naturalmente na vida. Então, assim, estava acontecendo isso, a gente estava tendo as relações assim. Então, ela recebe, ela conta a história, ela escuta a história do outro, ela traz. Então, foi essa pegada. E eu dei o nome de Neteatro, porque justamente buscando, como a gente gosta muito de dar nome para dizer que é isso, nem aquilo, eu falei, olha, eu tenho que falar o que eu estou fazendo. Então, as pessoas falam, isso não é teatro, Júnior. Eu falo, não é mesmo não, Neteatro. Se não é, né, teatro. Então, não é... E aí ficou a palavrinha. E aí eu falei, gente, tem tudo a ver. Porque eu estou fazendo um teatro na internet, ao vivo. E aí a minha pegada no Neteatro é, para ser o que eu estou chamando de Neteatro, tem que ser ao vivo. Por que tem que ser ao vivo? O público tem que saber que eu estou suando ali, que eu estou no risco. Tudo pode acontecer, que é assim que o público gosta, e eu tenho que sentir que eu estou fazendo aquilo e aquilo muda. Então não era um cinema. Então quando eu montei meu set e eu ligava o celular, a câmera e me apresentava ali, a primeira vez que eu fiz e quando eu saí eu falei, gente, eu estou com a sensação de que eu saí do palco. Eu me doei ali, eu estava presente, eu suei, eu fiz, eu vivi aquilo, eu trouxe uma personagem. Por que isso não é teatro? Não é teatro. Então, eu vou fazer essa adaptação da Cassandra, vou continuar fazendo porque é assim que vai chegar. Porque ou era assim, eu não faria nada, ou eu fazia uma coisa que não era o que eu estava querendo, que era mostrar o meu trabalho lá em um outro sistema semiótico, não era a ideia. Para mim, aquilo era um registro da peça. Então, hoje, se alguém digitar lá, Yalagou, ou Chá Comigo, ou a Cassandra, e achar no Google, mas aquilo é um registro do que aconteceu. Eu não considero que aquilo é a apresentação, porque aquilo está interagindo. Então, essa era a minha linha do Neteatro. Falou, precisa ter algo presencial. E é essa tecnopresença, a presença mediada pela tecnologia, o nome que quiser, mas eu falo, eu estou presente. E o público ali na minha frente também está. Então, e assim foi. E o Peripécias também apresenta e ganha prêmio do Aldir Blanc para apresentar aí a gente retoma o Refugiados e virou Refugiados Show, que também tinha essa pegada direto, que é do Neteatro, que seria, no caso, um show onde os refugiados se apresentam e o público vai decidir quem ganha o prêmio. Na peça presencial era mais ou menos isso, era a gravação de um programa num palco. E aí no Neteatro ficou muito fácil a adaptação, que era justamente, olha, é um programa de internet onde os refugiados se apresentam do país ou do lugar onde eles estão e vão passar por provas, vão contar a história e o público vai decidir. E vai falar quem fica e quem morre na praia, que é a realidade que a gente queria jogar na peça. Fala assim, ó, é um show de refugiados, olha, pensa, como é que a mídia explora isso? E é o que acontece. Então a gente está sempre vendo alguns shows. Show no terremoto na Turquia, depois todo mundo esquece. Show na Síria, show na África, então a gente está vendo vários shows aí, mas a ação mesmo, não, então esse foi a pegada do Peripécias que a gente apresentou em 2022. Então assim, posso dizer aqui que o Peripécias conseguiu continuamente apresentando durante esse período de 2008 até agora, e esse ano vamos ter de novo, logo, eu acredito que mês que vem, então vamos ter de novo, então assim, continuamente apresentando, com o contexto histórico da época, com seus trancos e barrancos. E as paralisadas, a gente retomava um trabalho, eu me apresentava, né, e fazia, e sempre falava assim, mas é você, Júnior, não é eu falo, é o Peripécias, partindo da universidade, e sempre com alunos ou ex-alunos ou ex-integrantes fazendo alguma parte da equipe técnica, sempre. Então, essa é a linha, fala assim, por que Peripécias? Sempre a Unir, ela tá ligada de uma maneira ou de outra com o lugar que eu estou falando. Mesmo a universidade, às vezes, não me possibilitando um espaço físico adequado e até me atrapalhando de fazer, porque a partir do momento que eu não tenho um espaço, aquilo me atrapalha. Então, a nossa produção fica meio que dependendo de alguns fatores. Só para não deixar passar, Júnior, assim...
Eu acompanhei o Chá Comigo e eu achei muito interessante, porque você faz um processo que ao longo de uma semana você vai dialogando com quem vai participar da apresentação. Quer dizer, quando as pessoas chegam ali naquela chamada de WhatsApp, é como se uma relação anterior já tivesse sido construída. Evidente que depois eu fiquei pensando até, eu falei, nossa, é muito interessante, porque também pode descambar não só para o real, mas também para o ficcional, no sentido de que a pessoa pode mentir sobre si, né? Mas alguma relação é criada ali. Aquilo eu achei muito interessante. Fala um pouco desse processo, que você vai apresentando a personagem, vai apresentando o contexto histórico de onde ela surge, né? Sim, é porque aí como a gente precisa de ter o aquecimento, porque quando você vai para o teatro, você compra o ingresso antes, você se prepara, você marca o dia, quem vai com você, você lê, então tem todo um deslocamento para você sair da sua casa e ir para lá. E o NetTeatro, ou as coisas da internet, são tão rápidas que a pessoa vai, clica e tal, e assim vai. Então, um aquecimento, e também tem que ser coisas rápidas, não pode demorar muito. Então, o que acontece? Como ia ser por uma chamada de WhatsApp, eu criava um grupo. Então, cria um grupo com as pessoas que vão participar naquela semana. E aí, naquele grupo, eu já vou aquecendo. Eu falo, ó, quem é, fala quem tá aí, o local, a casa dela, o que ela faz. Coisas que vão ser importantes na história, no diálogo lá na frente, mas que não vai ser falado lá de novo, mas vai ter links, e até mesmo para a própria personagem conhecer o ator, né? Conhecer, e a personagem também, porque quem vai interagir é a personagem, conhecer quem está ali, aquelas pessoas se conhecerem, porque elas vão participar de uma experiência imersiva e com pessoas que não se conhecem, que vão conhecer ali, e vão compartilhar um chá. Então, para você compartilhar um chá, para ele ser concreto, você compartilha chá com pessoas próximas. Então, eu precisava criar uma proximidade entre a personagem e aquelas pessoas que vão tomar um chá, e entre elas mesmas, e uma curiosidade de quem vai estar, e assim vai. Então, esse processo do grupo e dessa interação, eu sempre tive essa ideia que fala assim, olha, vai ser lançado as questões aqui, e no horário tal combinado, eu faço a chamada de grupo e essas pessoas entram. Como não são desconhecidos, porque era uma ideia, uma personagem que desconhece com quem está falando. Não. A ideia que é criada no plano da ficção ali, ela sabe quem vai estar no chá com ela e foi um combinado. E aquelas pessoas também já sabem. Inclusive teve, aí que é uma coisa interessante, teve gente que veio para mim com um grupo armado, que eu chamo de grupo armado, e fala assim, peraí gente, vocês estão pior do que os grupos armados libaneses, o Hezbollah e tal, porque já me vinha com os nomes das pessoas que queriam fazer o chá. E eu falei, não, vai ser escolhido assim, assim, assado, não me vem com papelzinho com grupo armado aqui não, gente. Vocês estão com medo de quem vocês vão estar, porque não bate com a questão política, ideológica e tudo isso aqui? Deixa que eu vou montar os grupos aqui, que vem. Mas nesse trânsito também já gerou essa questão, porque você poderia estar em um grupo que talvez ia ser com gente que pensa completamente diferente. Mas naquele momento, naquela ali, a gente tem um fio condutor. E aquele fio condutor, ele mesmo com lógicas de pensamento diferentes daquelas três pessoas, elas deveriam acompanhar da onde, que eu falo, o lugar de enunciação dessa personagem. Fala assim, ela está falando desse local. Você pode entender aqui, mas essa é uma linha. Existe um fio condutor para lidar com a diferença que vai aparecer ali. Ela sempre fala, ó, sou libanesa, muçulmana, do meu jeito. Vai falar, entenda, porque se vem um muçulmano, poderia me criticar, falou, olha, porque tem essa questão, os muçulmanos em si, inicialmente não vê bem, não vê com bons olhos, porque acha que está rindo da religião dele, das questões dele, porque é o que o mundo faz. Então, eu tinha um certo receio quando tinha muçulmano ou gente ligada ali naqueles grupos. Então, durante a semana, no processo, eu também já ia conhecendo o tom que a coisa ia dar. Então, era importante isso também, esse grupo que era criado. Então, Zahara já foi apresentada também para muçulmanos? Foi, não. E aí, e com a pandemia também, e com o Instagram, que a Zahara tem o Instagram. Então, Zahara Yala, ela tem, assim, o número de muçulmanos que está lá é enorme.
que chega para eles, eles entram, e vou falar essa frase aqui na entrevista, mas eles entram, às vezes, até mesmo falam assim, que muçulmana doida é essa, o que é isso, com certo interesse, e vai sempre manda direct para Zahara querendo alguma coisa. Aí eu falo assim, olha, isso tá lá escrito, é ficcional, isso assim assado, tipo um iraquiano, dois falaram quase a mesma coisa, por isso que eu lembro da frase. Eu falei, vem cá, mas o que te interessou na Zahara? Aí é um ator fazendo e tal, tem tanta libanesa, tem tanta iraquiana, tanta muçulmana bonita, e a Zahara ali teatral, suando. Aí falou assim, que ela tem cara de mulher divorciada que vai às últimas consequências. Quando esse cara iraquiano falou isso, me colocou, e eu estou trazendo isso para a entrevista por isso, porque, quer dizer, o iraquiano teve contato pelo Instagram, vendo e falou isso. O que é para ele divorciado que vai às últimas consequências? Então, quer dizer, eu falei, ótimo, porque a Zahara vai até as últimas consequências, sim. Então, ele entendeu como divorciada, por quê? Porque ela está fora de um padrão. E aí essa era a visão de que tem muitos, quem vai na página lá e vai ver, tem muitos árabes muçulmanos que eu conheço pessoalmente, outros não, mas que segue essa linha, como se fosse assim, ela vai diferente do que está acostumado. E aí então, o muçulmano, hoje eu acho que entende super bem. Eu não tive, no início teve alguns lances que foi como se fosse assim, meio tentando, teve algumas denúncias, teve algumas coisas que eu recebia no Instagram, assim, denúncias do Iêmen, não sei o quê. Tem alguns países que o meu vídeo não podia rodar. Então a gente, quando posta, dependendo da música que põe alguma coisa, ou palavra que fala, se fala a palavra guerra, se falava a palavra Covid, tinha algumas palavrinhas, terrorismo, que aí alguns países, aí eu recebi a notificação, tais países não vai receber a sua postagem. E aí isso também já era uma maneira de eu entender como é que estava se dando esse diálogo. Então, os muçulmanos assistiram, muçulmanas, a Nádia, muçulmana xiita, e ela acompanhou todo o processo, e ela, como muçulmana, nascida, criada lá e tal, ela reconheceu todas aquelas questões. Então, as muçulmanas que assistiam e os próprios muçulmanos, Nabil, então todo mundo conhece e consegue ver que deu. E aí, com a minha ida para o Líbano e a minha licença de capacitação lá, fiquei uns meses lá, fui lá durante 4 anos consecutivos, e isso me fez ter mais gás e mais segurança nessa personagem, porque aí eu vi realmente a cena. Então, de 2016, 17, 18 e 19, parou na pandemia, todos esses anos eu tive residência artística no Líbano por no mínimo 1 mês. Então, isso também ajudou, porque é meu interesse, o texto está traduzido agora também, importante, os meus textos estão todos traduzidos para o árabe. Então, eles estão traduzidos e já chega para eles. Então, a Tabuli está traduzido para o árabe, o Yalagol está traduzido para o árabe, já chegou, porque foi árabe que traduziu. Então, eles entenderam a pegada ali. Tabuli foi apresentado em alguns estados e também circulou fora do país, né? Sim, Tabuli foi apresentado aqui em Rondônia, em várias cidades, em São Paulo, lá esqueci o nome, foi apresentado lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi apresentado em Salvador, ficou em cartaz em Salvador também um período, e foi apresentado na Colômbia e ganhou lá como o melhor monólogo estrangeiro no Festival Teatro Rosa. Então foi apresentado lá em espanhol, então eu traduzi, fiz toda a adaptação para a realidade de Medellín, não, foi em Bogotá, mas também foi para Medellín e apresentou em Barranquilha, virtualmente, na Universidade do Atlântico, também traduzido para o espanhol, e apresentou no festival também, na Colômbia, outro festival, que foi virtual, apresentou também. Então, teve aí. E no Líbano, a peça não teve como, foi a peça em si, do jeito que está, não daria, e eu também não tinha como fazer ela em árabe mesmo ali, e tá, mas trechos, situações, eu levei para lá também. E foi para o Equador. Também teve Equador, teve no Quito também. E foi cortado, aprovado, ganhou lá no Festival de Miami, e aí quando eles acabaram de assistir o vídeo,
Acho que eles me aprovaram antes de assistir o vídeo todo. Quando eles chegaram no final e viu que tinha um suposto atentado terrorista, eles entraram em contato comigo e falaram que aquilo não poderia ir para lá por causa disso, disso e disso, e tiveram preconceitos ou não conseguiram segurar a apresentação por ser uma muçulmana e vai trazer essas questões aí e tal. Então, no Festival de Miami foi aprovado e eu já estava com passaporte, com visto, com tudo certo. E foi faltando 15 dias para ir que eles cortaram por conta do final. Ficaram com medo da Ficaram com medo. terrorista. Ficaram com medo. Ficaram com medo. Júnior, eu acho que perguntei tudo que tinha que perguntar, mas se eu esqueci de perguntar alguma coisa e você quiser falar, fique à vontade, alguma coisa que você acha ainda importante? Eu acho que o importante é esses trabalhos, desses registros, dessas memórias em si, porque falar sobre, igual falar agora nesse vídeo para você essa gravação, não é um exercício meu narcisístico de ficar me achando, fazendo, acontecendo e tal, mas foi uma possibilidade agora mesmo para mim de rever toda essa história e que formalmente a gente não senta para poder fazer isso. Então, contar isso aqui, trazer isso, me traz esse desenho, esse formato, essa linha, e percebe que todos esses fazedores de teatro, as pessoas, a gente está escrevendo nossas histórias. E é só que a gente não dá conta disso. E quando a gente faz esses processos aqui, a gente vê que a gente está, de certo modo, costurando e fazendo, e que tem uma relação com uma coisa com outra, e espero que a coisa siga. E dizer que agora, em abril, durante o mês do Ramadã, a Zahara volta para a cena presencial e virtual ao mesmo tempo, que é um exercício que eu vou fazer. Então ela vai receber na noite de Ramadã para poder, desabafos dos anjos escreventes, como se fosse, ela vai receber poucas pessoas em casa para esse jantar, para cafeomancia, para tarô, para falar sobre o caderno dos anjos de Alá, né, de escreventes, e vai ter também a versão virtual dos desabafos. Então, vai ser uma tentativa aí dessas duas coisas para logo caminhar para o híbrido, para ver como que vai ser eu estar presencialmente com outras coisas realmente acontecendo no virtual. Que essa é uma linha que eu realmente estou acreditando que de agora para frente a nossa vida está híbrida, então o palco ele vai ser híbrido, essa na minha visão. Então eu vou treinar a partir agora do mês de abril, inshallah, se Deus quiser, no Ramadã, essa proposta. É isso. Então, essa mudança tecnológica ou virtual veio para ficar? Para mim, ela vai impactar. Então, eu não vou querer fazer mais para só 5 pessoas que vão estar comigo ali naquela experiência presencial, só, sendo que eu sei que tem um público que realmente está carente, que ele vai só abrir o link, ele vai estar ali, ele está acompanhando 1001 live, 1001 coisa boba de personagens doidos no Instagram. Então, eu posso dizer alguma coisa ali que eu acho que seria a minha contribuição. Quando eu faço teatro, eu estou tentando dialogar e contribuir. Então, esse público, que é um público de net espectadores, eu também tenho que pensar nele. Então, a minha ideia é pensar nele, porque eu estou nisso. Eu estou o tempo inteiro numa videochamada, eu estou o tempo inteiro assim. Então, o drama da minha vida hoje tem a virtualidade. As maiores brigas que andam acontecendo hoje estão sendo em grupos, estão sendo em alguma coisa virtual. Então, por que isso não vai estar na minha cena teatral se eu acompanho os tempos? Então, se eu acompanho os tempos, eu não, mesmo se eu montar uma peça bem clássica, com certeza alguém vai fazer uma videochamada. Alguém vai aparecer de algum lugar virtualmente, porque para mim a vida está assim. Então, é assim que eu estou pensando o meu teatro de 2020 para cá, mas mesmo antes eu acho que essas coisas já estavam meio que aparecendo aos poucos. É isso. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.